Em 2008, Batman, o Cavaleiro das Trevas, não só redefiniu o gênero de filmes de super-heróis, mas também nos apresentou a uma das mais brilhantes e perturbadoras interpretações de vilão já vistas no cinema. O Coringa de Heath Ledger não era apenas um vilão convencional, mas sim uma personificação do caos puro, uma insanidade que não tinha limites, que não se conformava a regras e que desafiava a ordem e a racionalidade de uma maneira que tornava qualquer tentativa de compreensão quase impossível. O personagem de Ledger se tornou um ícone não apenas pela sua complexidade, mas por uma razão muito mais profunda. Ele era insano. Mas o que faz esse Coringa ser tão insano? Por que ele transcendeu a mera loucura e se tornou um personagem que atormentava tanto quem o via quanto quem o enfrentava? Vamos destrinchar as camadas dessa insanidade e ver o que a fez tão única. O caos como filosofia de vida. O Coringa de Heath Ledger não é apenas um vilão maluco tentando destruir Gotham por prazer ou lucro. Ele não tem um objetivo claro. Seu principal propósito, como ele próprio explica em várias cenas, é simplesmente semear o caos. Isso não é uma busca por dinheiro, poder ou vingança, mas uma reação contra tudo o que é estruturado e ordenado. A frase "eu só quero ver o mundo pegar fogo" resume sua filosofia. Para ele, a ordem social é frágil, uma ilusão, e ele acredita que deve ser quebrada. O Coringa não vê sentido em seguir as normas da sociedade, e sua sanidade está diretamente ligada à negação de qualquer tipo de ordem. Essa visão de mundo do Coringa é o que o torna tão insano. Ele não segue qualquer lógica ou padrão. Ele age com uma imprevisibilidade total, não por acaso, mas sim por escolha. Seu plano é destruir a confiança nas instituições, nas regras e nas pessoas, até que tudo se resuma ao caos mais puro. A manipulação psicológica como arma. Uma das facetas mais perturbadoras do Coringa de Ledger é a manipulação psicológica. Ele não só ataca fisicamente suas vítimas, ele as manipula até seus limites mentais, fazendo com que seus adversários, como o Batman, se questionem e duvidem de sua própria moralidade. A insanidade do Coringa de Ledger está justamente na sua habilidade de usar as fraquezas dos outros para seu benefício. Ele manipula o comportamento humano de uma forma que vai além do simples jogo de poder. Em momentos-chave, ele incita pessoas comuns a se voltarem umas contra as outras, como nos experimentos do Barco da Morte, onde ele obriga dois grupos de pessoas a escolher entre a vida dos outros ou a sua própria. Ele não está apenas fazendo mal, ele está fazendo com que os outros revelem a maldade latente dentro deles, forçando-os a tomar decisões impossíveis e a enfrentar suas próprias contradições morais. Isso coloca o Coringa numa posição de poder, pois ele sabe que, no fim das contas, todas as pessoas têm um limite de resistência psicológica, e é isso que ele quer explorar. A forma como ele se apresenta, o riso do caos. Outro fator essencial para entender a insanidade do Coringa é a maneira como ele se apresenta. O riso de Ledger não é apenas uma risada, é uma representação do próprio desespero. Ele ri não porque acha algo engraçado, mas porque está completamente desconectado da realidade. O riso é uma válvula de escape, uma forma de mostrar que sua mente está num lugar onde as convenções sociais não têm poder. O comportamento do Coringa, completamente desregrado, mas calculado, é como um reflexo de sua psique quebrada. Cada movimento seu parece inesperado, cada decisão parece arbitrária, e isso aumenta a sensação de desconforto no público, pois ele não tem uma motivação clara e não se encaixa em nenhum padrão de comportamento humano que conhecemos. Ele não tem medo da morte. Em muitos momentos, ele se coloca em situações extremamente perigosas, como quando ele coloca o detonador nas bombas dos navios. Ele sabe que sua vida não tem valor. O que importa é o caos e a dor que ele causa ao expor a fragilidade humana. A construção de uma personalidade abissal. A insanidade do Coringa vai muito além da ação. Está em sua ausência de empatia, em sua falta de arrependimento e no fato de que ele não se preocupa com as consequências de seus atos. Ele vê as outras pessoas como peças em um jogo, ferramentas para provocar uma reação. Não importa quantas vidas sejam destruídas no processo, o que importa é que ele atingiu seu objetivo, desencadear um impacto profundo e arruinar tudo o que está à sua volta.
Se compararmos com outras representações do Coringa, como a de Jack Nicholson ou o mais recente de Joaquin Phoenix, vemos que a versão de Ledger é mais psicótica e imprevisível. Enquanto outras versões do vilão têm momentos de humor e até mesmo de sensatez, Ledger não segue qualquer regra emocional. A frieza com que ele lida com a morte e a dor é algo que nunca deixa de perturbar e o faz parecer menos humano. A performance de Heath Ledger, um Coringa autêntico. Nada disso seria possível sem a atuação de Heath Ledger. Ledger trouxe uma abordagem visceral para o Coringa que não se limitava apenas ao texto. Ele se entregou totalmente ao personagem, entrando em um estado mental de total imersão para criar uma interpretação única. Para isso, ele se afastou de sua vida cotidiana, se isolando e criando um diário de anotações que refletiam a mente destruída do vilão. A característica mais marcante dessa performance foi o olhar. A maneira como Ledger usava os olhos para mostrar a loucura crescente de seu personagem era arrebatadora. Seus movimentos, expressões e até o tom de voz eram completamente imprevisíveis, o que dava ao Coringa uma sensação constante de perigo iminente. Cada cena com o Coringa se tornava uma batalha psicológica, não apenas entre ele e Batman, mas também entre o personagem e o público. O que Ledger fez foi criar uma representação de insanidade que não era simplesmente exagerada ou fantasiada, mas uma representação crível de uma mente completamente desintegrada. O legado de insanidade. Por tudo isso, o Coringa de Ledger permanece como um dos maiores vilões do cinema, pois ele representou a verdadeira insanidade. Ele não era uma caricatura, um personagem fácil de categorizar. Ele era o caos em forma humana, e a atuação de Ledger fez com que essa insanidade se tornasse palpável, real e, de certa forma, universal. O Coringa de Ledger não precisava de motivação externa ou de um plano complexo. Ele era o reflexo de um mundo que poderia ser destruído a qualquer momento, simplesmente porque ele queria ver a destruição acontecer. E é isso que faz com que sua figura seja tão aterrorizante. O Coringa de Ledger é, na sua essência, a personificação do incontrolável, do imprevisível e da insanidade pura. E essa interpretação continuará a ser um marco na história do cinema, um lembrete de que a verdadeira loucura não segue regras, ela cria as suas próprias. E aí, pessoal, o que acharam dessa interpretação do Coringa? Um personagem tão insano, tão imprevisível, que ficou gravado na história do cinema como uma das melhores performances já vistas. Heath Ledger realmente criou algo único, algo que não dá para esquecer. Se você também acha que o Coringa de Cavaleiro das Trevas é o melhor de todos, ou tem outra visão sobre o personagem, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com os amigos que também são fãs desse vilão icônico. Até a próxima, pessoal!